Olá a todos, muito bem-vindos às Palavras Cruzadas desta semana. Hoje contarão comigo e com o Samuel e estamos aqui um pouco para rever a lição desta semana e partilhar convosco alguns dos pensamentos que a Escola Sabatina, a lição desta semana, nos traz. A lição da Escola Sabatina desta semana é uma lição que me deixou muito a pensar. É uma lição que, efetivamente, não é que seja complexa, não considero que seja das lições da Escola Sabatina mais complexas que podemos ter em termos teológicos, em termos bíblicos, mas é um tema que é muito interessante. O lembrar-nos. E eu achei, vou ser sincero, achei logo de início que, então, mas será que o lembrar é assim tão importante? Será que nós temos uma matéria aqui para estudar durante uma semana a questão do lembrar na Bíblia? O que é que achas, Samuel? O que é que tu achaste durante esta semana? O que é que tu achaste desta escola sabatina, da matéria sobre a qual incide a nossa escola sabatina? Bem, olá a todos. Eu concordo contigo, porque efetivamente este tema não é um tema muito complexo, mas ele é trazido para a lição, efetivamente porque Deus, ao longo dos tempos, reconheceu esta dificuldade no seu povo, e é uma dificuldade que nós temos no nosso dia-a-dia e haveremos de ter sempre esta luta na nossa vida cristã, que é a facilidade com que nós temos de nos esquecer das intervenções de Deus na nossa vida, do seu poder, daquilo que Ele faz por nós, das aflições que nós temos, pedimos ajuda e por vezes esquecemos de agradecer. Então Deus traz-nos estes temas porque realmente é muito importante nós lembrarmos daquilo que aconteceu no passado para que não voltemos a cometer os mesmos erros no futuro. A lição desta semana começa logo com uma história que está na parte do dinamizador, que é uma placa que se encontra na entrada de Auschwitz, que diz aquele que não se lembra da história está destinado a vivê-la de novo. E então, efetivamente, isto pode não ser um tema muito complexo, mas é uma lição muito importante que nós temos que reter, que é a capacidade de nós podermos lembrar das intervenções que Deus tem na nossa vida e das experiências que passamos. Não sei se concordas comigo, não é? Eu concordo plenamente contigo, Samuel. E o que tocaste, eu também me tocou bastante essa frase que desconhecia, que está na porta, acho que é a frase de um filósofo que está atualmente na porta de Auschwitz, à porta de Auschwitz. E é verdade, quer dizer, eu quase que me atreveria a fazer uma afirmação que se calhar é um bocadinho polémica, mas eu quase que diria que o ser humano, por natureza, é ingrato. Não é? O ser humano, por natureza, é esquecido. E nós, acho que parte da nossa relação com Deus é afetada por dois aspectos. E daí o que dizer, e eu também dizer que não era de tal maneira complexo, mas o facto de não ser complexo não significa que não seja importante. E não significa que seja bastante importante. E muitas vezes nós esquecemos. Eu acho que o ser humano tem dois problemas muito grandes. Um é o esquecimento, é não se lembrar. E aqui, como a nossa lição desta semana diz, não é um esquecimento de me ter esquecido completamente do episódio, ou esquecer-me daquilo que passei, ou esquecer-me de que Deus me ajudou. Muitas vezes não me dá jeito olhar para a minha história e para o meu passado, e só vejo o meu presente e o meu futuro. E muitas vezes isso, aliado à nossa falta de paciência também, muitas vezes temos uma grande falta de paciência, que nos leva a duvidar, que nos leva a achar que Deus não responde, ou responde ou não nos está a ouvir, ou não nos está a ligar. Nós esquecemos da quantidade de vezes que Deus, ao longo da nossa vida, mostrou que estava presente e que esteve presente, bem presente junto a nós. E a lição, eu não tenho a certeza se é de domingo, que fala-nos logo do dilúvio, não é? E fala-nos do dilúvio Sim. Como o sinal do arco-íris, como Deus teve o cuidado de deixar um sinal para nós podermos lembrar um bocadinho também, e buscando nesta frase, não é? Lembrarmos um bocadinho do que se passou no passado, do que aconteceu no passado, e não nos esquecermos das lições e da promessa de Deus relativamente ao futuro, não é? Porque, neste caso, o arco-íris
faz-nos lembrar o que aconteceu com o dilúvio, mas também nos faz lembrar, acima de tudo, a promessa de Deus em que tal não voltaria a acontecer, não é? E Exatamente. muitos outros aspectos, e acho que há um aspecto interessante que queria discutir contigo, que é, que eu nunca tinha reparado nisto, e o autor da lição da Escola Sabatina desta semana, ele vem-nos a dizer isto, que é, Deus quando faz muitas das suas atuações para com o ser humano, e lembrava-nos especialmente da saída do povo do Egito, ele fala de uma maneira grandiosa, de uma maneira esplendorosa, também para que nós nos possamos lembrar de exatamente desses episódios e da grandiosidade e da maneira como isso aconteceu. Eu não sei o que é que achaste, mas eu acho que nós efetivamente somos uns seres que nos esquecemos das promessas, das alianças, do que Deus nos diz, e somos muito esquecidos, só nos lembramos quando nos dá jeito, não é? Ou então quando estamos aflitos. O que é que tu achas? Exatamente. Falando aqui da lição do arco-íris, é realmente incrível, né? Deus é tão cuidadoso que deixou uma marca na natureza extraordinária, em que qualquer ser humano em qualquer ponto do planeta pode a qualquer momento, em que depois de uma tempestade vem realmente as melhorias, vem tempo melhor, em que podemos contemplar que realmente as coisas vão melhorar e podemos nos lembrar de uma história bíblica, não é? Este cuidado que Deus teve em deixar isto preparado para nós, e uma coisa que vai permanecer até o final dos tempos, não é? Uma coisa impressionante da natureza. E a própria Ellen White tem uma frase que eu não sei se é assim, se estou a dizer corretamente, em que ela disse que a única maneira de nós não termos medo do futuro é realmente lembrarmos como Deus nos guiou no passado. Então, a importância de nós nos lembrarmos daquilo que aconteceu no passado é exatamente para prepararmos o nosso futuro. E esse é um dos objetivos do cristão, é melhorar a cada dia e é preparar um futuro melhor para que possamos nos encontrar um dia com o nosso Criador. Então é vital este facto de nós temos de lembrar daquilo que aconteceu no passado, porque é a única maneira de nós no futuro não voltarmos a cometer os mesmos erros. Não há outra forma senão trazer o passado para o presente para ter um futuro melhor. O que é que tu achas desta pensamento? Há uma questão e efetivamente o nosso futuro depender muito do que nós nos lembramos do passado. Não no nosso passado individualmente, não apenas da nossa experiência individual enquanto seres humanos e enquanto percurso que tivemos aqui, o apoio de Deus na nossa vida, não é? Porque nós próprios até temos às vezes que nos lembrar quantas vezes é que no nosso passado Deus nos ajudou e Deus esteve presente connosco e Deus nos confortou, e nós muitas vezes passamos por problemas idênticos e ficamos outra vez muito aflitos porque acima de tudo nos esquecemos do que é que passou no nosso passado. E depois é uma coisa curiosa, eu uma vez ouvi dizer e ouvi uma pregação, ou ouvi, já não sei em que condições é que foi, que efetivamente a Bíblia é um testemunho do que passou, do passado, da história de um povo, da história da humanidade, da história de Cristo, da história deste planeta, e que é-nos demonstrado quer as coisas boas, quer as coisas más. E efetivamente, nós, através da Bíblia, conseguimos lembrar-nos e conseguimos aprender e depois lembrar-nos, não é? Do que é que aconteceu no passado. E muitas vezes nós, ao não nos lembrarmos do que é que aconteceu no passado, não tiramos as nossas lições do que aconteceu. Porque, no fundo, eu muitas vezes, se nós pensarmos, nós temos um guia do que é que aconteceu no passado, como é que as coisas aconteceram, quer dos comportamentos bons, quer dos comportamentos maus, quer dos comportamentos que levaram a boas decisões, quer dos comportamentos que levaram a más decisões, quer dos que permaneceram fiéis, quer dos que não permaneceram fiéis. E nós, olhando para o passado, basta-nos lembrar-nos do que é que se passou, se calhar com todas estas pessoas que vêm mencionadas na Bíblia, e o nosso futuro é muito mais fácil. Nós temos muitas vezes tendência a dizer uma coisa muito simples. Não sei se concordas comigo, que é, se eu estivesse lá naquele momento do povo de Israel, a ver aquilo tudo, aqueles milagres todos, aquela libertação do povo de Israel, eu nunca entraria como eles entraram com a história do bezerro, eu nunca faria. Então, eu a ver aquelas coisas, como é que eu... Mas, por outro lado, também pensava, então e nós já temos a experiência deles, que já nos é contada, já nos é explicada,
Porque é que continuamos a fazer as mesmas asneiras de outras maneiras, não é? Porque é que nós, ao vermos o que é que aconteceu na Bíblia, ao nos lembrarmos do que é que aconteceu, e dou a título de exemplo, o que é que aconteceu aos outros, quando puseram outros deuses diante de Deus, não é? Quando se desligaram de Deus, nós temos um testemunho que nos podemos lembrar do que é que lhes aconteceu e porque é que nós nos continuamos a desligar de Deus. E aí eu queria só compartilhar contigo e ver o que é que tu achavas, que é a importância de... Eu só me consigo lembrar daquilo que aprendi. E então eu tenho que aprender e depois tenho que me lembrar constantemente do que é que aprendi acerca da palavra de Deus, acerca da mensagem de Deus para mim, e acima de tudo tenho um terceiro ponto que também vem da nossa lição desta semana. Não sei o que é que tu achas, que é lembrar, aprender, lembrar e transmitir, não é? E é-nos focado também a transmitir essas lembranças aos nossos filhos, aos que tivermos filhos, aos nossos amigos, às nossas pessoas que nos rodeiam, porque isto no fundo é um ciclo. Aprender, lembrar e não esquecer e transmitir a alguém constantemente. É a melhor forma de nós nos lembrarmos, é transmitirmos constantemente as lições que vêm na Bíblia, as lições do nosso passado enquanto pessoas e do nosso passado enquanto humanidade. Eu não sei o que é que achas acerca disto. Sim, de facto, essa é a nossa missão, não é? Parece que a nossa missão é mesmo... nós tivemos as nossas experiências e o nosso objetivo é ensinar às pessoas com quem nos cruzamos na nossa vida o máximo para que elas não tenham que aprender com os embates da vida como que nós tivemos, não é? Porque, de facto, assim, a vida nem sempre ensina com o mesmo humor com que Deus ensina, não é? Ou com que os pais ensinam. E é muito importante nós sabermos ouvir os outros, ou noutra forma também transmitir às outras pessoas as nossas experiências, aquilo que nós aprendemos e situações práticas, não é? Porque para não ser, de modo a que não seja teórico, nós às vezes temos algum receio de nos abrir, de expor aquilo que foi o nosso passado, mas isso pode realmente salvar pessoas ou antecipar comportamentos de outras pessoas que podem resultar em coisas assim piores, não é? Então é muito importante isso que tu lembraste de transmitir. Essa é de facto a missão que nós temos aqui como cristãos. E também outro ponto que eu queria focar, que é nós, para nos arrependermos de alguns comportamentos que nós temos que de facto de treinar esta capacidade de nos lembrarmos, de ir ao passado e ver aquilo que fizemos, porque a correria da nossa vida, não é, do dia a dia, às vezes nós dizemos coisas, praticamos alguma coisa e chegamos ao final do dia e corremos o risco de já não nos lembrarmos, não voltarmos atrás e fazer retrospectiva daquele dia, daquilo que nos aconteceu, e não pedimos perdão a Deus. Não sei se já alguma vez isto aconteceu, ou já alguma vez pensaste nisso, mas a correria do dia a dia é tanta, não é? Que às vezes nós não temos oportunidades de conviver com Deus a meio do dia ou de pedir perdão, ter aquele momento de encontro com Deus, e se não treinarmos esta capacidade de voltar atrás e trazer o passado para o presente e fazer uma retrospectiva do nosso dia, da nossa semana, corremos o risco de deixar passar algumas más ações que nós tínhamos tido e não nos arrependermos. O que é que achas? Eu acho que nós, acho que é um bom tema, acho que é um bom assunto para continuarmos, mas eu acho que nós agora temos o nosso momento musical, não é, Samuel? Já pensaste bem em como tens vivido a tua vida até aqui? Vives mal ou bem, mas há sempre um vazio
peço desculpa, houve aqui uma pequena falha técnica, mas já estamos de volta. Mané, voltamos àquele assunto em que estávamos a falar de que temos que exercitar o músculo da lembrança. Gostava de ouvir a tua opinião. Não, e efetivamente tínhamos ficado nesse ponto e eu concordo plenamente contigo, porque nós não nos podemos querer lembrar das advertências de Deus, das promessas de Deus, da intervenção de Deus, se não exercitarmos constantemente a lembrança desses aspectos na nossa vida. E eu aí queria alertar para uma coisa que eu, na minha vida pessoal, eu tenho notado muito. Grande parte do que eu me lembro das promessas, das advertências, da intervenção de Deus na vida do homem, eu aprendi desde logo em pequeno. Eu aprendi de logo em criança. Eu tive essa oportunidade de, em criança, aprender essas belas histórias da Bíblia. Eu lembro-me que na altura até tinha um livro, ou uma coleção de livros, que era as belas histórias da Bíblia. Eu julgo que ainda existe hoje, com uma outra versão. Sim. Mas, efetivamente, isto é tão importante quanto isto. Eu não me consigo lembrar de algo que eu não conheça. Eu só consigo lembrar-me daquilo que eu vivi, ou daquilo que eu li, ou daquilo que eu estudei, não é? Isto é um bocadinho como aos cursos, como à escola, não é? Eu não consigo ir para um teste na minha vida diária, ou não consigo ir para a minha, nem falo de um teste, para a minha vida profissional, se eu não tiver estudado aquele assunto, para me poder lembrar de como é que as coisas se processam e de como é que as coisas se fazem ou não se fazem, não é? Isto é quase tão simples como... Eu estou, se calhar, a utilizar uma imagem um bocado tonta, mas eu vou utilizá-la na mesma, que era como se eu fosse um eletricista em que fosse mexer em dois fios com eletricidade e não me lembrasse, porque não tinha dedicado tempo a aprender como é que aqueles dois fios se uniam ou não se uniam. Ora, se eu não tiver olhado para o meu livro, e agora aqui peço desculpa pela comparação, se eu não tiver olhado para a Bíblia, eu quando no meu dia-a-dia vou ter que ligar aqueles dois fios, eu não tenho o meu referencial, eu não tenho a minha referência bíblica, eu não tenho os ensinamentos e as advertências de Deus e as promessas de Deus relativamente àquilo. Então, das duas, uma, o risco de eu fazer a geneira e de apanhar um grande choque elétrico, até de morrer, neste caso, eletrocutado, é muito maior do que se eu, efetivamente, tiver uma lembrança e exercitar essa memória daquilo que eu li e estudei. E essa memória é uma coisa tão importante para ser construída desde a meninice, porque nós sabemos que as crianças têm uma grande capacidade de aprendizagem, não é? Uhum. E não é quando uma criança aprende a história de Davi com Golias, Deus, essa própria criança também está a ganhar para a sua vida a lembrança e a ganhar esse músculo, não é? À medida que vai ouvindo as histórias, que vai ouvindo os pais falarem, que vai ouvindo a igreja, e nós ao longo dessa vida, quando chegar ao momento certo em que nós estamos perante um grande problema, perante um Golias, nós lembramos efetivamente, e aí já em adultos, não é? Se Deus foi com Davi e se Deus foi com o povo de Israel nesse momento, se Deus foi com tantos profetas, com tantos personagens bíblicas e tantas pessoas na Bíblia, Deus também será comigo. Mas aí eu concordo contigo. É necessário, na minha opinião, muito humilde e pessoal, e admito que possa estar, mas desde criança e continuamente ao longo da nossa vida, nós irmos voltando a ler e a reler o que Deus fez por nós, o que Deus fez pela humanidade, o sacrifício e a graça de Deus. E deixa-me dizer-te uma coisa, eu acima de tudo, depois de estar a ler esta lição, eu não sei se tu conheces este provérbio. Havia um provérbio, quando eu era miúdo, dizia que só se lembram de Santa Bárbara quando faz trovões. E eu ria, mas era um provérbio que é muito giro, que é assim, nós também muitas vezes só nos lembramos de Deus quando estamos aflitos. Mas lembramos de Deus, mas também não nos lembramos das promessas de Deus, das orientações de Deus, do que Deus nos diz ao longo da nossa vida. E há aqui um aspecto interessante que eu também queria deixar de ver a tua opinião sobre isto. Tu reparaste naquela história que estava, daquela experiência, que é até uma experiência verídica, que é um pastor que na sua juventude perdeu a mala no aeroporto e quando era jovem ajoelhou-se com a sua esposa e pediu que Deus os ajudasse a recuperar a mala. 34 anos mais tarde, ou anos mais tarde, aquele pastor já dizia, o seguro paga. E eu ao início olhei para aquilo e não sei se aconteceu o mesmo e disse, espera aí, eu não estou a compreender o que é que se quer dizer com isto. Exatamente, eu pensei a mesma coisa. Errado, mas depois achei que compreendi que
nós na nossa vida, Deus permite-nos ter tantas coisas e permite-nos ter, se calhar, uma vida até economicamente, passados uns anos, mais estável, melhor, mais posses financeiras, mais conhecimento, que nós já achamos que somos autossuficientes, que já resolvemos os problemas por nós mesmos. E caímos tantas vezes na asneira de achar que, à medida que eu tenho mais conhecimento, mais posses, uma vida mais sossegada e mais, neste caso, luxuosa, entre aspas, neste mundo, mais eu sou autossuficiente, menos eu preciso da intervenção de Deus na minha vida. Foi isso que retiraste desta história ou entendeste-a de outra maneira? Não, foi exatamente isso. E a lição, acho que é o último foco, o grande foco desta lição, é exatamente a advertência que Deus faz quanto ao alcance da prosperidade. Porque há algumas pessoas que retratam na Bíblia em que Deus prometeu exatamente esta vida bonita que tu falas, uma vida desafogada, financeiramente estável, prosperidade em todos os campos, e o grande receio de Deus é que a certa altura a pessoa se esqueça de quem é que lhe possibilitou alcançar tudo o que ela tem e pense que são mais autossuficientes e que realmente já não necessitam de um Deus. E isto é um problema que nós vemos muito no mundo moderno, não é? No mundo moderno cada vez, porque nota-se uma grande diferença entre a adoração e entre talvez a necessidade de Deus no mundo moderno, numa Europa, do que se nota numa África ou em países com grandes carências económicas, não é? E isto é realmente um grande perigo do mundo moderno, da prosperidade que nós alcançamos, da evolução da tecnologia, em que chegamos a um ponto em que a autossuficiência parece que é tão grande, em que nós pensamos que já não necessitamos de Deus para alcançarmos a alimentação, para termos os bens mais básicos, há coisas que nós já nem, entre aspas, suportamos viver sem, que para nós é garantido já. E esse perigo de nós pensarmos assim, Deus tenta-nos advertir para que guarde. Ele diz aqui na lição, em vários pontos, e a Bíblia retrata isso, que é guarda-te, fica atento, cuida, vigia, persevera, não é? Exatamente. Vigia, não é? Mantém-te atento para que as bênçãos que nós recebemos, não é? Neste caso, a questão de termos mais bênçãos, de termos uma vida mais descansada, de termos uma vida mais desafogada do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista... Mas tu já reparaste nisso? Eu não sei se... Eu já várias vezes pensei nisso, claro. Contra mim, eu gosto de ter uma vida desafogada, dentro do possível, de trabalhar, de ter a minha casa, de poder ir de férias, poder ter os meus bens materiais. Efetivamente gosto de ter. Eu claro. Não sou contra a riqueza, mas e até pelo contrário. Agora, o que eu acho é que, com isso, à medida que Deus nos vai dando bênção, nós continuamos a ter que nos lembrar que dependemos dele para tudo e que tudo o resto é transitório na nossa vida. E que Deus é a nossa constante. Porque o que é hoje pode não ser amanhã. Claro que eu vou ficar grato por ter uma vida desafogada, por ter saúde, por ter de um país que possa louvar a Deus livremente, por poder ir à igreja, por poder... Agora, eu vou ter que ter noção perfeita que isso não me pode afastar de Deus. E, efetivamente, se nós virmos, os países mais desenvolvidos, ou supostamente considerados mais desenvolvidos, ou economicamente mais desenvolvidos, ou mais fortes, são os países onde, se calhar, a igreja cresce menos. Porque a nossa necessidade de Deus parece que nós nos esquecemos. E aqui, outra vez, e voltando, se calhar, para concluir da minha parte esta semana, este comentário, e se calhar, mais uma vez, voltamos independentemente da nossa vida ser pacata, da vida nos correr bem, devemos treinar, e eu concordo contigo, acho que é aqui uma parte que é de ficar na nossa cabeça, treinar o nosso músculo de passar tempo com Deus, em oração, em leitura da Bíblia, para nos podermos lembrar constantemente o músculo da lembrança de nem sempre quando tudo corre bem, este correr bem há de ser para sempre, nem sempre quando tudo corre mal, o correr mal há de ser para sempre. A nossa vida muda. Agora, a nossa constante é Deus. E se nós, às vezes, antes de abrirmos a boca, antes de abrirmos os nossos lamentos, antes de abrirmos as nossas queixas, antes de abrirmos os nossos choros, a nossa maledicência, nos lembrarmos das lições que nós temos na Bíblia e que nas lições que nós temos da nossa vida,
calhar nós ganhávamos muito mais com isso. E eu só queria terminar indo buscar um bocadinho. A nosso momento musical dizia ter paz no teu interior, a determinada parte da letra musical daquele hino. E, efetivamente, acima de tudo, lembrar-nos constantemente das bênçãos, das advertências, das orientações, da intervenção de Deus na nossa vida, vai-nos, acima de tudo, não evitar que passemos pelos problemas, mas vai-nos trazer paz ao passarmos por esses problemas. Eu não sei o que é que tu queres, também para concluir os pensamentos desta semana, com o que é que tu queres concluir este comentário, Samuel? Sem dúvida, aquilo que tu disseste faz muito sentido e eu termino também a lição com este pensamento que Deus diz, e a lição diz-nos: lembra-te de que foste escravo, não é? Isto é muito importante e os temas centrais que a lição termina é para nós nos lembrarmos da criação, lembrarmos do dilúvio, lembrarmos do êxodo, porque muito daquilo que nós acreditamos, se nós não nos lembrarmos das nossas origens, e não faz sentido. É o que diz aqui, lembrar a criação, pouco do que queremos realmente faz sentido, se não nos lembrarmos das nossas origens, lembrar os acontecimentos passados da salvação, o que Deus fez pelo seu povo, apoia e fortalece a fé em Deus, que nos salvará de novo. E eu termino a lição com este pensamento. Obrigado. Samuel, acho que é um ótimo pensamento para terminarmos as palavras cruzadas desta semana, e obrigado a todos os que estiveram a assistir. Obrigado a todos também. Até para a semana com outros comentadores. Obrigado.